Obrigado. Sim, senhora, glória a Deus. Temos aqui irmãos abençoados, pregadores, glória a Deus. Já estou a ver não sei quantas igrejas abertas. Muito bem, glória a Deus. Muito bem, vamos então à quinta lição sobre o que é o Evangelho. E vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, que é o nosso texto base. Romanos, capítulo 1. E o apóstolo Paulo tem das melhores definições acerca do que é o Evangelho. E diz assim o versículo 16 e 17: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Diga comigo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois o versículo 17 diz assim: Porque nele, isto é, no Evangelho, nele, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amados, nós temos vindo a falar acerca do que é o Evangelho e como vivê-lo. Nós estamos a ver aqui que o poder de Deus está no Evangelho. As pessoas muitas vezes procuram o poder de Deus em tantos lugares onde ele não está. Parece que está, mas não está. E esse poder, como nós estamos vindo a ver, está sim no Evangelho e no modo como aplicamos esse Evangelho na nossa vida. Porque viver o Evangelho é o estilo de vida que o justo deve viver. O justo viverá pela fé. É isso que nós temos vindo a falar. Nós já vimos várias coisas acerca do que é o Evangelho e hoje, nesta manhã, quero-vos falar de uma coisa que não é muito popular, não é muito simpático, mas que faz parte do Evangelho. Hoje nós vamos ver como lidar com as adversidades da vida. Vamos ver porque é que o justo, porque é que pessoas boas sofrem o mal. Por acaso aqui alguém já reparou pessoas boas, pessoas justas, que têm problemas e adversidades na vida? Quem é que já viu isso? Provavelmente na sua vida também. E todos nós vemos que por vezes pessoas bem intencionadas, pessoas boas, pessoas que são justas à luz da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, está a falar para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que são crentes, que são convertidos ao Evangelho. Essas pessoas, infelizmente, também têm adversidades. Se você não sabia, fica a saber que também nós temos adversidades na vida e que, infelizmente, também nós, por vezes, sofremos o mal. E vamos abrir as Bíblias agora no livro de Eclesiastes, fica no Velho Testamento. Depois já vamos voltar para o Novo Testamento, mas vamos aí a Eclesiastes. Fica mais ou menos ao meio da Bíblia. Capítulo 9. Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, e este homem foi o homem mais sábio, mais sabedoria recebeu de Deus, e isso foi registado e é provado pela palavra de Deus, pelas Escrituras. E nós vamos ver algo que ele disse absolutamente incrível, que hoje algumas pessoas acham que não é bem assim, mas é a verdade, porque ele descobriu isso e por inspiração de Deus, ele escreveu para nós aprendermos. Eclesiastes 9, versículo 2 diz assim, leiam todos comigo: Tudo sucede igualmente a todos. Mais uma vez, tudo sucede igualmente a todos. Agora leio eu: O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento.
O que é que ele está a querer dizer aqui, meus amados? Ele está a dizer que nesta vida, tanto o mal como o bem acontece a todos. Não há ninguém privilegiado. Não há ninguém que possa dizer assim: o mal só acontece àqueles, eu não. Eu, porque sou de Deus, a mim nada me acontece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E por incrível que pareça, muitas das pregações que muitas vezes se prega por este mundo fora, dá a entender que se acontecer algo de mal a um crente, a um justo, dá a entender que é uma coisa assim pecaminosa. É algo injusto. Porque tudo de bom tem que andar com o justo. Mas isto não existe. Não há nada na Bíblia que fala sobre isso. Pelo contrário, nós estamos a ver aqui que a Bíblia é bem clara. Este homem descobriu, um homem sábio, um homem inspirado por Deus, ele descobriu que tudo acontece a todos. Tanto o bem como o mal. Nós não gostamos muito do mal, mas infelizmente ele está aí e por vezes o mal também nos acontece. A maioria das pessoas olham para o mal e para o bem. Há pessoas que olham desta maneira assim. Olham muito para sorte e azar. Há pessoas que dizem assim: poxa, aquela pessoa teve um azar. E eles limitam a vida por este prisma. E essa perspectiva está errada. Nós vamos ver que não tem nada a ver com sorte, nem tem nada a ver com azar. Infelizmente isto acontece a todos. Outra perspectiva no mundo, muitas pessoas, principalmente isto agora na perspectiva de muitos cristãos, eles olham para este assunto como na perspectiva moral. É o mesmo olhar que os amigos de Jó tinham. E os amigos de Jó, olhando para Jó, sendo ele um homem justo, porque a Bíblia diz que ele era um justo, era alguém que temia a Deus, era uma pessoa que Deus se agradava dele. Mas os amigos do Jó, olharem para todo o mal que aconteceu ao Jó, o olhar deles era de que algum pecado ele cometeu. Se ele está assim tão mal, é porque alguma coisa ele fez de errado para com Deus e agora está a ser castigado. Então, os cristãos têm muito esta perspectiva. Quando alguma coisa não vai tão bem na nossa vida, as pessoas acham que isso tem a ver com algo que está mal connosco, ou porque somos muito pecadores, ou porque desobedecemos em alguma coisa, então estamos a pagar o preço. E então o que é que acontece? Há muito este olhar, esta questão moral. E os cristãos, infelizmente, são muito dados a isso devido ao mau ensino daquilo que é o correto. Depois, tem outras pessoas que se ofendem. Elas sentem-se ofendidas porque a pessoa, muitas vezes, que é má, que é perversa, por vezes a gente olha para pessoas assim e parece só tudo de bom lhes acontece. E depois nós olhamos para o outro lado de pessoas boas, aos nossos olhos, e justas, e nós pensamos que quando alguma coisa má acontece a essas pessoas, que isso é injusto. Mas porquê, oh Deus? Mas porquê que está a acontecer esta coisa àquela família? Mas porquê aquela família é tão boa, mas olha, infelizmente agora faleceu-lhe o primo, a prima, faleceu-lhe isto, faleceu-lhe aquilo, morreu tão nova, e nós nos sentimos muitas vezes indignados. Porque é que o mal muitas vezes acontece a pessoas boas? E também ficamos, por outro lado, indignados ao vermos pessoas ruins, pessoas más, pessoas mesmo perversas, e nós vemos só coisas boas a acontecer. E nós ficamos indignados. E essa indignação nós temos de ter cuidado, porque ela pode se transformar numa ofensa. E infelizmente, muitas pessoas, até cristãos e tudo, andam ofendidos até com o próprio Deus. Há pessoas ofendidas com Deus, porque elas não entendem isto. Elas não percebem porque é que isto acontece. E agora eu queria vos mostrar como é que Jesus olha para este assunto. Qual é o olhar de Jesus? Qual é a perspectiva de Jesus? E nós vamos ver na Bíblia algo que para mim
é revelador, algo fantástico que eu nunca tinha visto e que hoje eu quero passar para vocês, este olhar de Jesus sobre as coisas más e sobre as coisas boas que a todos pode acontecer. E vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 13. Lucas 13. E vamos ler a partir do versículo 1. Eu acho tão interessante as Escrituras, os Evangelhos. Eu acho fantástico os pormenores de certas coisas para nós entendermos. Lucas 13, versículo 1 diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Pilatos era uma autoridade, era um governador, e ele fez sacrifícios matando galileus. Não sei quantos é que eram, mas diz aqui que eram galileus, que foram mortos em sacrifício, mortos por um homem chamado Pilatos. E continuando, diz assim, versículo 2: E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, disse Jesus. Não, digam comigo, não. Jesus aqui começa logo a partir muita religiosidade. Se nós ouvíssemos falar de que cristãos, e ouvimos hoje falar de cristãos que são mortos, sacrificados, pessoas que são usadas por homens perversos, homens maus, homens de poder. Este Pilatos era um homem de poder. E há pessoas que quando estão no poder, e principalmente se as pessoas são perversas de coração. O que é um perverso? É uma pessoa má. É uma pessoa que maquina o mal. É uma pessoa que só pensa naquilo que é injusto, nos seus interesses. Não pensa em mais nada. E essas pessoas, quando estão no poder, como Pilatos é, muitas vezes, no meio dessas pessoas perversas, nasce o mal para muitas pessoas. Estes galileus foram mortos para sacrifício. E as pessoas tinham esta ideia: eles morreram por algum motivo. Eles morreram porque eram homens muito pecadores. E Jesus está a responder: não, vocês estão a pensar errado. Eles não morreram por causa disso. Não é o que a Bíblia está aqui a dizer. Jesus diz assim, versículo 3, não, depois vírgula, diz assim: vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que Jesus está a dizer é o seguinte: muitas vezes o mal vem de um extremo. Vamos olhar aqui para este lado aqui da parede. Este é o extremo. Está aqui este palco. E aqui está o extremo da minha direita e o extremo do lado esquerdo. Este extremo de onde o mal pode vir, vem muitas vezes do homem perverso, do homem com poder, que é perverso e que cria situações muitas vezes influenciadas pelo diabo para causar dano e mal na vida de muita gente. E então Jesus está a dizer, estas pessoas aqui, este extremo aqui, é a origem de muito mal. Mas se vocês pensam que as pessoas que sofrem o mal vindo daquele extremo, se vocês pensam que eles estão a sofrer isso porque são mais pecadores do que vocês estão a pensar errado, porque não tem nada a ver com isso. Porque também, se vocês não se arrependerem, um dia quando morrerem, vocês vão perecer no inferno. Porque todos vão perecer, se não se arrependerem. É o que Jesus está a dizer. E depois Jesus continua, diz aqui assim no versículo 4. Agora vai haver outro evento. Diz assim: e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, digam comigo, caiu a torre de Siloé
e os matou. E agora Jesus diz assim: cuidais que foram mais culpados do que todos os quantos homens habitam em Jerusalém? Não, diga comigo, não. E ele depois diz: eu vos digo, antes, se vos não arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Então agora Jesus vai falar aqui do outro extremo, de onde o mal pode vir também à nossa vida. Como é que o mal pode vir à vida de um justo? Pode vir daquele lado, provocado por pessoas más, não é? Há pessoas más que, se eles puderem matar você, eles matavam. Provavelmente você até conhece alguns que não gostam de si nem com molho de tomate. E se eles pudessem provocar problemas na sua vida, eles vão provocar. Então muitas vezes o mal vem dali, daquele extremo, mas o mal também vem deste extremo. Jesus, eu acho interessante ele dar aqui os dois extremos onde muito mal pode vir. Qual é o extremo que ele está a dar aqui? Diz que havia 18 homens que morreram pela queda de uma torre. Sabe que muitas vezes existem certas coisas que acontecem no mundo e na vida das pessoas que são puro acaso, puro acidentes do curso da natureza, pura engenharia. Há pouco tempo ouvimos falar da morte destas pessoas ali no Alentejo, não é? Daquela pedreira. E nós provavelmente pensaríamos assim: aquilo foi o diabo. A maior parte dos cristãos vão culpar o diabo daquilo. E eu só sei dizer uma coisa, irmãos, que se nós desafiarmos as leis da física, nós somos candidatos a morrer rapidamente. Se você for à ponte sobre Tejo e tentar desafiar as leis da física e atirar-se de lá, lhe garanto que no dia seguinte eu faço-lhe o funeral. Porque vai ser uma grande impossibilidade de você sobreviver numa queda daquelas. E nós dizemos assim: foi o diabo. Não foi o diabo. Muitas vezes é pura engenharia. Vamos imaginar que eles estavam assim a questionar Jesus. Aqueles 18 homens tão bons, galileus, que mal é que eles fizeram? A torre caiu-lhes em cima. Eles foram lá à torre e caíram todos e morreram todos. E agora vamos imaginar, em vez de ser os tais galileus, eram 18 homens perversos, 18 homens maus. Se caíssem, muitos de nós dizíamos assim: bem feita. Eles mereciam. E se nós vamos tratar estes assuntos por merecer e não merecer, lhe garanto que não há ninguém aqui nesta sala que merecesse alguma coisa, porque nós somos salvos pela graça de Deus. Porque pecadores somos todos nós. Então, muitas vezes nós espiritualizamos as coisas. E Jesus, diante de dois desastres, um por um homem mau e outro por pura engenharia, por dois desastres, ele não espiritualiza nada. E Jesus diz assim: vocês julgam que este pessoal todo morreu por causa dos pecados que eles tinham, ou porque foi o diabo, ou porque foi isto. Ele nem sequer mencionou que foi o diabo. Ele diz assim: olha, eu vou-te dizer uma coisa, se tu também não te arrependeres, vai chegar o dia que tu também vais perecer. Sabe porquê? Porque eu vou-lhe dizer uma coisa aqui que é uma verdade. Um homem perverso pode viver até os 100 anos, com os dentes todos, cheio de saúde, mas se ele morrer e não se arrepender, vai perecer no inferno para sempre. E um justo pode morrer aos 18 anos, com problemas, com cancro, com isto, com aquilo. Mas ele, porque é justo, foi justificado pela fé dele em Cristo Jesus, ele vai morrer, mas vai viver para sempre, glória a Deus. E é isto que as pessoas não entendem. Porque as pessoas estão sempre a levar a vida delas para aqui, para a coisa terrena. As pessoas nunca pensam na vida eterna. Esta vida aqui são 2 dias, irmãos, passa tudo muito rápido. A nossa vida é como um vapor. A nossa vida é como vapor. E há males que podem vir à vida de uma pessoa por um mero acaso, pelas forças da natureza. Vem uma tempestade de tal ordem
E você está no lugar certo à hora errada. E pode ficar naquele dia ali. Como também Deus pode decidir salvá-lo. Mas isso faz parte daquilo que Deus é que sabe o que é que quer fazer contigo e comigo. Mas muitas vezes, muito do mal que acontece na vida das pessoas, nós temos a tendência de espiritualizar esse mal, quando Jesus está aqui a dizer que, amados, temos de ter cuidado. Temos de ter cuidado para não entrarmos neste lado da extrema. Não podemos ficar do lado do perverso, porque se nós formos amigos de perversos, se nós criarmos sociedades com o perverso vai causar mal na nossa vida. Se tu te casares com um perverso, não venhas mais tarde queixar-te. É o que Jesus está a dizer. Cuidado, não te encostes a este extremo. E aquele extremo ali também temos de ter algum cuidado. Por exemplo, no outro dia ouvi falar de uns jovens ali nas Caldas da Rainha que se atiraram de um penhasco com um paraquedas. Houve um paraquedas que não abriu. Esse jovem, acho que até de nacionalidade alemã, morreu ali na hora. Até mostraram isso na televisão e tudo. Eu vou-vos dizer, meus amados, a mim ninguém me vai apanhar a tirar-me de um penhasco. Pode crer que não vai. Às vezes há pessoas assim, pastor, vamos fazer paraquedismo. Ou então dizer assim, vamos para o alto mar, para a pesca grossa, e vamos. E qual é o tamanho do barco? É assim, aquele barquinho. A minha mãe dizia assim que o mar não tem cabelos. Irmãos, o mar foi feito para os peixes, não foi feito para mim. Eu não sou peixe. O mar foi feito para as baleias, não foi feito para mim. E nós muitas vezes andamos a desafiar as leis da física, andamos a desafiar tanta coisa e depois acontece o mal e lá vêm os cristãos a espiritualizar. Uns dizem assim, eu já sei porque é que lhe aconteceu, até porque ele andava com más companhias. Ou então dizer assim, ele andava já, ele não era casado, já andava a ter sexo com o fulano tal, andava no pecado. E quando muitas vezes nós fomos àquela torre de Siloé e a torre já não estava bem, mas nós fomos lá na mesma. E é engraçado que às vezes, eu ainda há bocado estava a dar aquele exemplo, imagina 18 perversos, homens maus mesmo, ruins, vão àquela torre e a torre não cai. E vão 18 bons e a torre cai. E a gente diz assim, isto é difícil de entender. Se calhar não. Se calhar os 18 que eram maus eram mais magros que os outros. Porque a torre caiu com o peso. Se calhar os outros eram mais gordos, a gente não sabe. Há muitas variáveis. Mas nós, seres humanos, temos sempre a tendência de espiritualizar. Isto é o demónio. Isto, é aquilo, é aquilo outro. E Jesus dá-nos aqui uma lição nesta passagem absolutamente incrível. Jesus diz assim, olha, se tu não te arrependeres, se não pareces desta maneira, vais parecer de outra. Pastor, mas porquê é que pessoas tão boas morrem tão cedo? Eu não sei, eu não sou Deus. Eu não sei. Pastor, mas porquê é que... Não sei, irmão, não me faça perguntas difíceis. Eu não sei. Então, existe alguma maneira de nós podermos viver nesta vida sem estarmos encostados a extremos? Existe. Que é uma maneira que não garante 100% de sucesso, mas provavelmente garante 99,9% de sucesso. Querem aprender? Então vamos lá. Mateus capítulo 7. Mateus 7. Versículo 24. Então, mas pastor, será que o diabo o mal também não pode vir do diabo? Também vem. Mas lhe digo uma coisa, a maior parte das coisas que acontecem não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com coisas
que é o próprio mal, a partir do minuto em que a terra ficou amaldiçoada, esta terra está amaldiçoada, não sei porque é que a gente quer pensar que vamos no futuro viver aqui. Não, Deus vai criar novos céus e nova terra, glória a Deus. Deus vai acabar com isto tudo. Isto está estragado. Os irmãos estão-me a entender? Então, mas enquanto não chegarmos lá, como é que eu posso viver? Bem, entre os extremos, sabe o que é que funciona? Eu vou até escrever isto de propósito para ficar gravado e também para ajudar a nós todos a entendermos. Entre os extremos, o que é que funciona? A média ponderada das escolhas que nos fazem bem. Eu vou voltar a repetir. O que é que eu posso fazer para evitar que o mal me aconteça na minha vida? Entre os dois extremos, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma média, digamos assim, aqui no centro, uma média ponderada das escolhas, se eu tenho que fazer escolhas na vida, das escolhas que me fazem bem. Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que escolher coisas que eu sei que me vão fazer bem, que me vão proteger do mal. Porquê é que nós pomos tampinhas nas fichas elétricas quando nós temos bebés em casa? Para os proteger da eletricidade. Então nós precisamos de tomar decisões na nossa vida que nos protegem o melhor possível do mal que nos rodeia. Porque o mal rodeia-nos 24 horas, meus amados. Eu quero te dizer e te garantir que cada vez que você acorda, o mal está à espreita. A graça de Deus é que está sobre a nossa vida, porque Ele envia os seus anjos para nos proteger 24 horas. Mas os anjos, nós não podemos desafiar a Deus, não podemos fazer tipo assim, como é que se diz? Tentar a Deus, porque tentar a Deus é perigoso. E nós temos que fazer a tal média ponderada das escolhas que nos fazem bem. E Jesus nos ensina, quero ver aqui, Mateus 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Amados, Jesus nos está a exortar a nós darmos ouvidos aos princípios espirituais que o Evangelho nos ensina. Por exemplo, o que é que o Evangelho nos ensina? Diz assim, há uma passagem, o próprio Jesus diz assim: não resistais ao mal. Noutras passagens, noutras edições diz assim: não resistais ao perverso. Irmão, evite as pessoas perversas desta vida. Evite-as. Não queira resistir a pessoas assim. Mas não se associe com o mal. Afasta-te do mal e pratica o bem, é o que Jesus está sempre a dizer. Então, não envolvas aonde tu vês que há maldade instalada para criar situações. Olha, faz hoje 8 dias, estava ali a falar com o Diogo, que anda na escola, e diz que há um grupo de colegas dele que se juntaram para fazer queixas de uma certa professora, não foi? Para fazer mal à professora. E o Diogo disse-me a mim que os colegas todos ficaram contra ele porque ele foi o único que disse assim: não contem comigo porque eu não vou estar com vocês para isso. O que é que o Diogo fez? Afastou-se do mal. Afastou-se de pessoas que queriam, até podiam ter razão, mas fazer mal aos outros não dá razão a nós. Então temos que nos afastar disso. Afasta-te do perverso. Não brinques com o perverso. Não te associes. E muito menos, não te cases. Olha aos jovens todos, eu quero dar aqui uma exortação. Cuidado, não te cases com pessoas com índole má. Porque mais tarde ou mais cedo tu podes dizer: não é bem assim. Vais ter problemas.
E depois não venhas dizer assim, ai pastor, tal, senhor, pastor, ore por mim. Eu oro. Eu não me importo de orar. Mas se calhar fostes para a torre e não devias estar lá na torre. E a torre caiu. Então, temos de ter esses cuidados, irmãos. Que mais é que a Bíblia diz? Não te vingues a ti mesmo. A vingança não cabe a nós. É nas mãos de Deus. Vence o mal fazendo o quê? O bem. Pratica o bem. Aleluia. Posso ouvir um amém? É isso que Jesus nos diz. E mais, as nossas escolhas, irmãos, têm que ser refletidas antes de decidirmos, ponderadas. Nós temos de ter algum bom senso quando nós tomamos escolhas na vida. É isso que o Evangelho nos ensina. Sabe que uma das coisas que mais estraga a vida de uma pessoa e também do justo é quando nós, por vezes, nós tomamos decisões, algumas vezes, decisões idiotas, decisões insanas, às vezes debaixo de orgulho, de insensatez, de decisões irrefletidas. Porquê? Porque às vezes nós somos teimosos, nós às vezes somos assim, também um bocado assim, ali a tocar no mal, não é? Também às vezes nós queremos fazer sentir aos outros que eu também sei, que eu também isto, eu também aquilo. Meus amados, mas Jesus nunca nos leva para isso. Jesus sempre nos manda perdoar a quem nos faz mal. Jesus sempre nos manda fazer o bem. Jesus nos manda afastarmos do mal e por aí fora e por diante. Posso ouvir um amém? Amém, é isso mesmo. E por último, eu quero dizer o seguinte a vocês, amados. Agora vou-vos falar de algumas situações menos agradáveis que podem acontecer na nossa vida, mas que não é forçosamente mal para nós. É mal que se torna em bem. Ok? Nós já falámos dos extremos. O mal pode vir à nossa vida por gente maluca, que nos quer mal. E também porque nós muitas vezes estamos no lugar certo na hora errada e desafiamos muitas vezes a lei da física. E desafiamos muita coisa e nós temos de ter cuidado. Nós temos de ter cuidado. Inclusive até o nosso corpo, nós temos que cuidar de nós, irmãos. Nós temos que cuidar da nossa saúde. Às vezes nós entramos num regime, por exemplo, de alimentação, que é só doces, só doces, só doces, só doces, e depois mais tarde vêm as análises, X% de diabetes. Ei, isto é o diabo é mesmo. Não é o diabo, é a tua boca, andas a comer demais. É a tua boca. Expulsa, mas é o apetite desordenado. Apetite é bom, mas se for desordenado é mau. Porquê que é desordenado? É desequilibrado. Então, se nós estivermos nesses extremos, nós vamos ter problemas. Então o que é que devemos fazer? Vamos procurar a média, como eu disse, ponderada das escolhas que nos fazem bem. E vamos escolher o lado do Evangelho. Vamos seguir as exortações de Jesus Cristo. Então nós vamos estar sempre ali a tentar escolher tudo o que nos possa fazer bem. E por último, agora vou-vos falar com outra perspectiva de certas situações que acontecem na nossa vida, mas que por vezes nós pensamos que aquilo é mal que nos está a acontecer, mas é livramento de Deus para muita coisa boa que vem lá à frente e que tu ainda não estás a perceber. Amém? Então vamos abrir as Bíblias em João, capítulo 13. João 13. Versículo até podemos ler o versículo 1, é tão interessante isto. Jesus diz assim: ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado
os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Está a ver? Judas sempre teve um coração de uma pessoa perversa. E de onde é que veio aparentemente o mal sobre a vida de Jesus? De um homem com um coração perverso. E que normalmente essas pessoas são usadas pelo inimigo, infelizmente. E Jesus, versículo 3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Pedro não estava a entender nada do que estava a acontecer. Tu vais-me lavar os pés? Tu é que és o Senhor? E olha, esta resposta de Jesus é fantástica. Jesus respondeu e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Digam todos comigo: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Amados, isto me diz tanto, a mim me diz muito. Há coisas que Deus faz na nossa vida por soberania do próprio Deus. Não tem nada a ver com a tua vontade, nem com a vontade de ninguém, mas com a vontade de Deus, que Deus tem algo para a tua vida, para a minha vida. E por vezes nós passamos por situações que nós não entendemos. Naquele dia, naquela hora, nós não estamos a entender nada do que está a acontecer à nossa vida. O turbilhão, a adversidade é tão grande ao nosso redor que nós pensamos assim: onde é que eu estou metido? E até pensamos que mal fiz eu a Deus. E se Jesus estivesse ali na hora, dizia-me logo assim: não espiritualizes as coisas. Mas uma coisa é certa: há coisas na nossa vida que nós não estamos a entender ali agora, mas mais tarde vamos entender. E nós vamos não só entender e vamos ver: glória a Deus, porque Deus me trouxe até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu na altura queria chutar o pau da barraca. Não estava a entender nada do que estava a acontecer. Mas Deus provocou circunstâncias, coisas que nós não entendemos, e como se Jesus dissesse assim: tu agora não estás a entender nada, mas vai chegar o dia que tu vais entender. Tu vais entender. Tu vais entender. Eu posso vos dizer, sinceramente, esta minha última situação foi, como vocês sabem, o turbilhão que foi a minha vida, a minha caminhada pelas igrejas, coisas que eu vi, coisas, enfim, que nem vale a pena estar aqui a falar, coisas por onde eu passei, injustiças que eu sofri. Mas hoje, glória a Deus, eu olho para trás e sinceramente de todo o meu coração eu dou graças a Deus, porque Deus me guardou para que eu não fizesse nenhum disparate e consegui ultrapassar todas aquelas situações difíceis da minha vida, que na altura não entendi nada o que é que estava a acontecer. Mas hoje eu estou a entender. Hoje eu estou a entender. E, amados, coisas semelhantes a estas acontecem na tua vida também. Quem sabe há pessoas que hoje estão a passar por situações que não estão a entender nada. É provável que sim. Mas um dia tu vais entender. E vais dar glória a Deus por tudo onde tu passaste. Hoje eu posso dizer uma coisa. Creio de todo o meu coração, para chegar ao ponto que eu cheguei hoje, de poder liderar, digamos assim, com temor diante de Deus, liderar uma igreja. Eu já passei por tanta coisa e vi tanta coisa, que vi também aquilo que não se deve fazer. E aprendi com a vida. Às vezes nós não temos certas coisas porque nós não estamos ainda maduros suficientes para passar por elas. E Deus muitas vezes está a trabalhar no teu coração. E muitas vezes tu não entendes porquê. Mas tu vais te tornar uma pessoa madura.
E quando tu começares os teus projetos, aqueles sonhos que tu tens, vais começá-los na hora certa. Assim como Pedro um dia vai entender porque é que era importante que ele deixasse que Jesus lhe lavasse os pés. Porque mais tarde ele entendeu que a chamada dele é servir as pessoas. A servir as pessoas. Se o mestre assim o serviu, devemos nós também servir os outros. Mas ele na altura não tinha entendido nada. Porque muitas vezes, irmãos, sabe porque é que às vezes nós não entendemos? Às vezes, porque nós ainda estamos naquele processo em que Deus está a partir o nosso orgulho. Nós temos momentos às vezes que nós ainda não estamos prontos para o projeto, sabe porquê? Porque ainda há orgulho a ser partido. Ainda há alguma vaidade a ser machucada e queimada. Às vezes as pessoas têm medo das tempestades, não é? As tempestades são boas. Até mesmo na natureza é necessário que haja tempestades para renovar as terras. Porque uma tempestade vai fazer com que os solos fiquem mais moles, mais tenrinhos para receber a semente. As tempestades fazem com que muita coisa velha, ramos velhos sejam partidos, as árvores ficam despidas, mas elas vão nascer com muito mais força. As tempestades querem nos queimar coisas na nossa vida, irmãos. E o que é que muitas vezes nós precisamos que deixar que Deus queime? Queime orgulho, queime vaidade, queime muita coisa. Porque eu sim, já houve momentos da minha vida que eu era vaidoso, sim. Tratava algumas pessoas abaixo de cão que nunca os devia ter tratado. Eu era uma pessoa que estava muito ligada ao poder. O poder é daquele extremo. Não, é deste. Estava ligado ao poder. E quando o poder, estamos ligados ao poder, a gente também se acha grandes pessoas. E Deus, sabendo o que é que Ele quer para mim e para si, Ele começa a pegar em nós e começa-nos a partir. E vem a primeira tempestade. Pumba! Caramba, dói para burro. Vem a segunda tempestade. Pá! Ei! Ai, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? E agora? E vem a terceira tempestade, a quarta tempestade, as quantas forem necessárias para o Deus nos moldar para a hora certa nos lançar. E quando nós vamos na hora certa, meus amados, é absolutamente fantástico. E agora sabe o que é que nós temos que fazer? Olhar para trás e não esquecermos por onde nós passamos. Porque facilmente ramos novos e coisas velhas, antigas querem voltar a instalar-se no nosso coração. E se a gente permite, prepare-se, porque vai vir outra tempestade para tirar isso tudo outra vez. Amados, nós temos de tirar a média. A média ponderada das escolhas que nos fazem bem. Das escolhas que nos fazem bem. Temos que aprender com a vida, com as cabeçadas que demos na parede. Temos que aprender também com o homem mau e aprender muitas vezes em alguns aspectos que nós desafiamos também a física. E só não morremos por misericórdia de Deus. Só não morremos por misericórdia de Deus. E nós temos de ter cuidado com isso. E é por isso que o mal vem ao justo. Vocês já viram porque é que o mal vem ao justo? E sabe, estas mensagens muitas vezes não são muito animadoras. Mas são grandes lições de vida. São grandes lições de vida. Muito pregador não gosta. Se calhar hoje era mais fácil chegar aqui e dizer: irmão, está desanimado, anime-se que o Senhor é consigo. E a pessoa sabe Deus lá debaixo de uma grande tempestade. Anima-te! Vais ser curado, vais ser isto, vais ser aquilo. Amanhã vai-te ser a lotaria. Toda a gente quer a lotaria, as coisas, vidas fáceis, tudo é fácil. Então, pastor, faça aí uma reza que é para amanhã ficar tudo bem. Irmãos, a vida não vai de rezas. A vida vai de escolhas ponderadas que nos fazem bem. Mais uma vez, esta vida vai de escolhas ponderadas que nos fazem bem. Mais uma vez, esta vida vai de escolhas ponderadas que nos fazem bem. Muito importante, amados.
Eu sei que amanhã vocês e eu vamos falhar, mas se calhar vamos falhar assim, já não tão grave, porque já estamos mais de olho aberto, já vamos ponderar melhor, já vamos pensar melhor antes de escolher. E se você conseguir escolher sempre e englobar as tuas escolhas naquilo que Jesus fala, então, meu amado, você constrói a vida na rocha. Constrói a vida na rocha. O vento vem, ele vem, mas você está firme. Está firme. Glória a Deus. Está firme. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças, por favor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer, Senhor, pela tua palavra. Te quero agradecer por tudo aquilo que tens feito e vais continuar a fazer nas nossas vidas. Que este Evangelho, Senhor, seja este Evangelho pelo qual nós devemos decidir escolher e viver por ele. Para que nós possamos construir a nossa vida na rocha. Possamos escolher coisas que nos possam fazer bem e não mal. É evidente que nós não vamos conseguir evitar tudo. É evidente que vão vir ventos. Mas sabemos que vamos ficar de pé, porque a tua graça e a tua misericórdia está connosco. Uma coisa é sabermos, e é certa, porque eu creio que os meus irmãos também creem. Não importa o tempo que nós vamos viver aqui nesta terra, sabemos uma coisa. Quando nós morrermos, nós iremos viver contigo para sempre. Não vamos mais perecer, porque a tua graça nos salvou, Senhor. Por isso te damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos continuar assim nesta presença maravilhosa, dizer o seguinte. Se houver alguém aqui que no seu coração nunca abriu totalmente o seu coração para Cristo, no sentido em que a Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus Cristo e no seu Evangelho têm a vida eterna. Quem sabe você está na dúvida e pensar, será que eu tenho a vida eterna? Pois eu tenho uma boa notícia para si hoje, esta manhã. Todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Todo aquele que crê neste Evangelho maravilhoso que Ele nos deixou, esse tem a vida. E um dia, quando nós morrermos, nós iremos viver com Deus para sempre. E hoje você, se ainda não tem esta certeza, hoje você pode sair daqui desta sala com a certeza do seu coração, de que sai daqui salvo pela fé, herdando a vida eterna com Deus. Aleluia. E se você assim deseja, com a ajuda da igreja toda, vamos todos fazer esta oração e digam assim todos comigo, ó Deus, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu por mim para me salvar. Pela fé, eu vejo que eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor Jesus, eu te convido, entra na minha vida, toma conta da minha vida, ajuda-me, Senhor, ensina-me os teus caminhos, ensina-me o Evangelho, Senhor, porque o justo viverá pela fé, e é nessa fé que eu quero viver. Pela fé eu acredito que recebo agora a vida eterna, a minha salvação. E um dia, quando eu morrer, eu creio que irei viver contigo para sempre. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Alguém aqui nesta sala hoje fez esta oração pela primeira vez? Se fizer, não tenha vergonha. Alguém fez pela primeira vez esta oração? Glória a Deus. Como é que se chama? Sandra? Parabéns, Sandra. Uma salva de palmas para a Sandra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. É? Sim, não se vai embora que a minha esposa depois vai lhe oferecer uma Bíblia, está bem? Pode ser? Ok? Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, antes de nós terminarmos à nossa vida, não é? E também estarmos juntos com a família, almoçarmos, passearmos, o que